Bom pessoal, voltando à nossa aula, vamos continuar. Na aula anterior, vimos sobre instantâneo, hiperlink, indicadores, referências, cabeçalho, rodapé, número de página e caixa de texto. Vamos ver no menu Inserir, partes rápidas. Certo? Por exemplo, vamos clicar no local limpo e adicionar uma propriedade do documento, por exemplo, assunto, certo? Podemos também inserir parte rápida, autor, padrão, certo? Podemos inserir várias e várias outras propriedades do documento. As que já inserimos é assunto e autor, mas podemos, por exemplo, inserir categoria, comentários, data de publicação. Mas para que serve isso? Isso serve, na verdade, para dar um escopo ao nosso projeto, que fique fácil de trabalhar, colocando cada coisa em seu devido lugar, para depois, quando formos alterar alguma coisa, não nos perdermos, certo? Por exemplo, colocando o assunto aqui, autor aqui e outras referências no nosso documento. Partes rápidas, ok? Então, serve para criar um modelo. Por exemplo, endereço da empresa, o e-mail, um resumo, um status, um título, um autotexto, um campo. São blocos de construção que nos ajudam a criar um modelo do nosso documento. Não entraremos em muitos detalhes. Vamos inserir agora um word art, que nada mais é do que um texto decorativo no nosso documento. Temos vários. Mas para isso, vamos digitar primeiramente um texto, certo? Mas antes, vamos deletar e limpar a nossa tela. Vamos, por exemplo, digitar atitude, cursos, ok? Vamos selecionar e word art. Não houve muita diferença não. Mas, ao escolhermos algum destes e selecionarmos, percebam, o nosso texto muda totalmente e abre para nós a ferramenta de desenho. Podemos editar contorno, todo o estilo da forma, como vimos em aulas anteriores. Preenchimento, contorno, efeitos. Podemos escolher outros word art se não gostarmos desse. Por exemplo, este, ou até mesmo este. Podemos ver todos. E percebam, quando passamos o mouse por cima de cada um dos word art, o nosso texto muda. Vamos escolher este, certo? Podemos preencher o texto com alguma cor da nossa escolha, mexer com o contorno, com os efeitos de sombra, reflexo, brilho, bício, rotação, transformação, certo? Não vamos entrar em muitos detalhes, afinal de contas já vimos isto em aulas anteriores. Alinhamento do texto, direção do texto, vínculos, posição do nosso texto no nosso documento, quebra do texto automático, quadrado, avançar, recuar, alinhar, girar,
certo? Editar a altura e a largura do tamanho do nosso texto e o Word Art. Vamos inserir agora a atitude cursos. É uma empresa de cursos profissionalizantes, certo? Ponto. Vamos selecionar o nosso texto. Vamos inserir letra capitular. Olha só, que legal. É aquela letra que aparece muitas vezes nos jornais para dar um realce no nosso texto. Atitude cursos, certo? Não há segredo. Nós também podemos inserir com margem ou até mesmo sem margem, com texto abaixo ou não. E também temos outras opções de letra capitular. Linha de assinatura. Por exemplo, podemos criar uma linha de assinatura no nosso documento. Linha de assinatura. Ok. Signatário sugerido. Por exemplo, o meu nome. Cargo. Por exemplo, endereço de e-mail. Instruções para o signatário. Antes de assinar este documento, verifique se o conteúdo está correto. Permitir que o signatário adicione comentários à caixa. Não. Mostrar data de assinatura da linha de assinatura. Ok. Percebam. Cristiano Santos, professor, certo? Vamos formatar, colocando brilho, contraste, recolorir, compactar, redefinir, posição. Não há muito segredo. Por quê? Porque isso nada mais é do que uma imagem. E podemos formatar essa imagem. Isto é uma linha de assinatura. Não há segredo. Vamos inserir, por exemplo, data e hora no nosso documento, como nós vimos anteriormente. Podemos selecionar data e hora que quisermos. Por exemplo, esse daqui. Ele insere para nós. Que tal um objeto? Vamos inserir um objeto. Mas o que é um objeto? Vamos criar um novo objeto. Objetos são outros documentos. Por exemplo, um documento da Adobe Acrobat Document, um documento do Adobe Photoshop, do Open Document, ou seja, outros documentos do computador, que não são necessariamente documentos do Word. Pode ser do CorelDRAW, pode ser do Photoshop, pode ser uma planilha do Excel, sem problema. Vamos inserir, por exemplo, um Adobe Acrobat Document. Vamos dar um OK. Ele vai abrir para nós uma pequena janela para selecionarmos esse arquivo, certo? Vamos para documentos. Vamos abrir a pasta Mobile e vamos selecionar Mobile. Clicamos 2 vezes ou selecionamos e clicamos em abrir. Vamos esperar um pouco. Percebam, ele está importando para o nosso documento outro objeto, ou seja, este aqui é um outro documento em PDF. Vamos excluir e vamos, por exemplo, inserir uma equação. Podemos inserir vários tipos de equação: expansão de Taylor, expansão de uma soma, fórmula quadrática. Podemos inserir uma nova equação. Nós vamos inserir expansão de Taylor. Olha só, ele já nos dá um modelo pronto. Salvar como uma nova equação, profissional, linear, certo? Não entraremos em detalhes. Mas podemos editar
a equação ou seu design. A equação, podemos mudá-la. Uma soma, por exemplo. Profissional. Certo? Podemos inserir novos símbolos na nossa equação. Fahrenheit, Celsius, graus Celsius, na verdade. Ok? Temos diversos símbolos para inserirmos na nossa equação. Fração, vários tipos, sobrescrito, radical, integral, certo? Operador grande, colchete, função, ênfase, limite e logaritmo, operador, matriz, etc. Isso ajuda na formatação de equações para o nosso documento. Podemos também inserir símbolos. Que tipo de símbolo? Os mais usados são estes. Por exemplo, ferramentas. Percebam. Mas primeiramente, vamos excluir isto aqui, dar um Enter, ir no menu Inserir, símbolo, escolher ferramenta. Vamos selecionar. Perdão. Vamos excluir a linha de assinatura também. Vamos selecionar. Aumentar. Percebam que ele não perde qualidade. Por quê? Porque é um símbolo. Independente do seu tamanho, ele vai sempre ter alta qualidade. E existem vários e vários outros. Por exemplo, mais símbolos. Existem diversos símbolos. Como, por exemplo, uma premiação. Inserir. Percebam. Certo? Uma bicicleta. Inserir. Certo? Ou seja, diversos símbolos para facilitar a edição do seu trabalho no Word. Ok? Vamos agora para layout da página. Vamos ver para que esse menu serve e como você pode utilizá-lo no seu dia a dia. Mas para isso, vamos excluir tudo o que estiver na nossa tela. Delete. Vamos selecionar a nossa caixa de texto que inserimos anteriormente e excluir. Percebam, nós temos temas em layout da página. Para quê? Para inserir em nosso documento. Por exemplo, ângulos, certo? Vamos fechar. Ok, mas não houve diferença. Isso, na verdade, são temas do Word. Que tal cores? Escritório, brilho, postura. Que tal fonte? Fonte padrão, Cambria. Não. Que tal Arial? Ok. Vamos falar um pouco sobre a configuração da nossa página. Vamos falar sobre margens. Margem do nosso documento. Estreita, moderada, normal, larga. Vamos colocar moderada, mas não houve muita diferença. Percebam que aqui em cima nós temos uma régua que está identificando para nós os centímetros de 0 até mais ou menos 17. E aqui ao lado também temos outra régua de 0 até 24, alguma coisa. Por exemplo, quando seleciono margem e coloco estreito, percebam que a minha margem muda. Esta aqui é a margem do meu documento. Isto aqui é a área que eu tenho para editar do meu documento. Margem. Margem. Área editável do meu documento. Certo? Então, quanto maior a margem,
menor a área editável do meu documento, ok? Vamos selecionar normal. Dependendo do tipo de projeto que você esteja executando, você vai utilizar um determinado tipo de margem. Mas cuidado e cautela ao usar a margem, afinal de contas, em trabalhos de faculdade é muito importante termos uma margem superior e inferior pré-estabelecida, certo? Orientação. Nós podemos ter retrato, que é em pé, e paisagem, que é deitado, na horizontal. Retrato na vertical, paisagem. Não houve muita diferença. Mas, ao clicarmos aqui em cima, em visualização de impressão e imprimir, verificamos que o nosso documento vai ser impresso assim, deitado, numa folha A4, deitado. Layout da página. Tamanho. Podemos trabalhar com vários e vários tipos de documentos. A4, carta, ofício, envelope, A6. E perceba que eles têm determinada largura e altura, certo? Por exemplo, A4 tem 210 por 297 milímetros, ou 21 centímetros por 29,7 centímetros. Diferente, por exemplo, de um A6, diferente de um envelope, etc. Estamos trabalhando com uma folha A4. Que tal mexermos com colunas? Podemos ter uma, duas, três ou quantas acharmos necessárias. Por exemplo, vamos atrás de um texto rápido. Certo? Vamos abrir contrato de prestação de serviço. Certo? Vamos selecionar esse texto. Vamos copiar. Vamos voltar para o outro documento e colar. Ctrl V. Vamos selecionar tudo. Clicar Layout da página. Configurar página colunas. E dividir isso em duas colunas. Percebam. Agora temos duas colunas. Mas também podemos ter mais de duas. 3, por exemplo. Ou seja, eu gasto menos linhas e mais colunas. E o texto fica muito mais compactado. É interessante usar. Nós temos quebras de página, coluna, quebra automática de texto, próxima página, contínuo, etc. Não entraremos em detalhes. Afinal, quebras adicionam uma página, seção ou quebras de coluna ao documento. Então, o próprio nome já diz. Número de linha. Contínuo, certo? Podemos enumerar nossas linhas. É claro que depende muito do tipo de trabalho. Podemos, por exemplo, hifenização. Automático. Se for preciso hífen, ele auto-insere no nosso documento, sem necessidade de termos esse trabalho. Afinal de contas, determinadas palavras não podem ir até um determinado ponto, ou seja, elas são quebradas ao meio. Hífens são inseridos automaticamente nesses casos, ok? E que tal inserirmos uma marca d'água? Que nada mais é do que um texto fantasma atrás do conteúdo da página. Temos vários exemplos. Por exemplo, vamos inserir este aqui. É meio difícil de identificar, afinal está muito claro. Vamos inserir uma marca d'água personalizada, certo? Marca d'água de imagem ou sem marca d'água? Ou marca d'água de texto, Português Brasil, marca d'água, e vamos colocar
Atitude, cursos. Fonte. Podemos escolher o tipo de fonte. Eu quero Arial. Arial Black. Qual é o tamanho? Tamanho de 40. Que cor? Vermelho. Semi-transparente. Está selecionado. Diagonal, horizontal, diagonal. Vamos aplicar. Olha só, já podemos ver o resultado do nosso projeto. Mas eu quero maior. Quero 60. Aplicar. Ficou bem melhor. Mas pode ficar mais interessante. Vamos aumentar a fonte. Ok. Certo? Ficou muito interessante a nossa marca d'água. Olha só. Atitude de cursos. Para identificar que este documento é da atitude de cursos. Que tal inserirmos uma cor na página? Preto. Cores padrões. Claro que fica um pouco estranho, mas vai da sua criatividade. Vou inserir uma cor na sua página. O que fica bem interessante e bem chamativo também. Temos diversos tons de cinza. Vamos inserir um tom de cinza bem agradável. Este aqui. Interessante. Vamos inserir bordas de página. Bordas de página. Que estilo nós vamos inserir? Vamos inserir este, certo? Percebam o resultado. Que cor? Vermelho. Certo, interessante. Qual a largura? Diversas larguras, mas vamos colocar a largura média. Será que ficaria legal uma arte? Talvez. Isso é muito relativo. Existem diversos tipos de arte. Por exemplo, esse aqui. Aplicará documento inteiro. Podemos selecionar ou desselecionar em cima, embaixo, do lado, do outro. Selecionando novamente. Percebam. Aqui é o resultado. Esse vai ser o resultado do nosso documento. Vamos dar um OK. Olha só. Borda do nosso documento ou página. Claro que não ficou muito legal, mas isso é apenas um exemplo. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau!